Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera? Vamos lá para a segunda aula de língua portuguesa da semana. Hoje o tema é advérbios, são os advérbios. É uma classe de palavras que a gente já estudou e que a gente vai rever mais uma vez agora o seu uso dentro das reportagens, tá certo? Então vamos lá. Bem, primeiro passo, como sempre, o projeto de fluência. Segunda aula, vocês hoje vocês devem fazer uma leitura em voz alta, do texto, tá certo? Na aula anterior eu já fiz a leitura para vocês, então hoje vocês façam a leitura em voz alta. Para a próxima aula eu vou querer receber aquele áudio com a leitura de vocês, tá bom? Bem, agora a correção da atividade. Na aula anterior eu passei uma atividade para vocês baseada nessa reportagem: Vanuatu, o país sempre à beira do desastre, que é um dos mais felizes do mundo. Bem, está aqui o texto na íntegra. Quem quiser reler, e não quiser voltar lá na atividade, pode parar aqui e reler o texto. Para que a gente não demore tanto, eu vou pular a parte da leitura e vamos direto para as questões, tá bom? Bem, primeira questão. Segundo o texto, Vanuatu é... Esse tipo de questão, pessoal, ele vai pedir uma informação que o texto traz de forma direta, ou seja, uma informação explícita. Dessas quatro opções, qual delas é uma informação explícita que o texto traz? Letra C, que Vanuatu é o país mais suscetível a desastres naturais. Você pode pensar, mas professor, e a letra B, a quarta nação mais feliz do mundo? Bem, aqui é quase uma pegadinha. O texto fala que Vanuatu é uma das quatro nações mais felizes do mundo, não exatamente a quarta. Então, essa não é uma informação que o texto me permite. Primeira questão, letra C. Questão 2. A partir da leitura desse texto, podemos afirmar que, novamente, informação explícita. Cerca de 90% dos habitantes de Vanuatu vivem em zonas rurais. O texto fala isso? B. Em Vanuatu, as pessoas que não cultivam a terra são mais felizes. O texto trata exatamente o oposto. Cerca de 298 mil habitantes no país cultivam seu próprio alimento, ou as terras do povo Ni Vanuatu não podem ser vendidas a estrangeiros. E aí? Qual dessas é uma informação explícita que o texto traz? Letra D. Que lá as terras nesse país não podem ser vendidas a ninguém que seja de fora. Informação explícita do texto. 3. Uma das tradições da comunidade local é... Segundo a leitura que a gente fez do texto, a gente viu que lá é tradição as pessoas trabalharem nos campos desde pequeno. Então, a maioria da população trabalha no campo, a maioria da população vive em zonas rurais, vivendo daquilo que planta, daquilo que cultiva. Então, aqui na terceira questão, letra A, trabalhar nos campos desde pequeno. Passando adiante, questão 4. Um trecho que apresenta uma relação de causa e consequência é... Isso aqui a gente já estudou antes. Na aula anterior eu mostrei para vocês um exemplo dentro daquela reportagem sobre a Maria Leopoldina. Bem, é o duplo, que eu sempre falo para vocês. Uma causa sempre vai gerar uma consequência sempre teve o ponto de partida em uma causa. Dentre essas quatro opções, nós vamos ter a relação de causa e consequência na letra A. E quando o dinheiro acaba, as pessoas ficam aflitas. Causa, a primeira parte, e quando o dinheiro acaba. Isso é a causa. O que é que isso gera como consequência? As pessoas ficam aflitas. Então, esse fato, as pessoas ficarem aflitas, acontece devido ao quê? Devido ao dinheiro acabar. Então, na primeira parte da oração nós temos a causa, na segunda parte a consequência. Beleza? Questão 5. O trecho que retrata uma consequência de Vanuatu ser situado no Anel de Fogo do Pacífico é... Mais uma vez, a causa nós temos no enunciado. Vanuatu é um país que se situa no Anel de Fogo do Pacífico. O que é que isso gera como consequência? O fato do país ser altamente vulnerável a desastres naturais. Causa, Vanuatu está no Anel de Fogo do Pacífico. Consequência, Vanuatu é altamente vulnerável a desastres naturais. Beleza, galera? Pois bem, encerrada a correção, momento da gente relembrar o que são os advérbios. Bem, esse tema, esse conteúdo, a gente vai estudar
para poder explorar essa habilidade aqui, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções e advérbios, no caso, especificamente sobre os advérbios. Definindo, advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, atribuindo a ele alguma circunstância. Bem, é justamente nessas circunstâncias que a gente vai ter a classificação do advérbio. Então, rememorando, pessoal. O que seria esse modificar? O advérbio ele vai atribuir, ele vai ampliar o sentido da palavra a qual ele se refere. Se é um verbo, ele vai dar informação a mais, ele vai ampliar o sentido do verbo. E assim, também com um adjetivo ou com outro advérbio. Vendo aqui os exemplos. Estava andando depressa por causa da chuva. Aqui a gente tem o advérbio depressa. E a gente percebe pela leitura que ele se refere à palavra andando. Andando aqui é verbo. Estava andando depressa. Portanto, o que a gente pode perceber daqui? Estava andando, eu tenho uma informação, uma ação, que está sendo praticada. Quando eu junto a palavra andando ao verbo andando, a palavra depressa, eu estou mostrando o quê? A maneira como essa ação acontecia. Portanto, eu estou ampliando o sentido do verbo andar. Eu estou dando a ele uma circunstância. Que circunstância é essa? De modo, indicando a maneira como esta ação acontece. Ela acontece de que forma? Acontece depressa. Estava andando depressa por causa da chuva. Tá certo? Então é assim que funciona o advérbio. Ele vai modificar a palavra que ele se refere. Modificar como? Ele vai ampliar o seu sentido, apresentando a ela características a mais. Características essas que só o verbo, nesse caso aqui do exemplo, ele não te daria. Então o advérbio ele serve para isso. Ele vai aumentar, ele vai ampliar o sentido da palavra que ele se refere. Beleza? E de acordo com esse sentido, de acordo com essa ideia que ele passa, é que nós vamos ter a sua classificação. Depressa é um advérbio de modo. Segundo exemplo, a camisa rubro-negra é muito bonita. O advérbio aqui é muito, e ele se refere à palavra bonita. Bonito não é verbo, é adjetivo. Mas ele está modificando o sentido desse adjetivo, atribuindo a ele que tipo de ideia? Ele está intensificando, ele está ampliando a intensidade desta palavra. A camisa não é só bonita, ela é muito bonita. Então o advérbio aqui ele intensifica a palavra, o adjetivo bonita. Por isso, muito advérbio de intensidade. O livro está embaixo da mesa. O advérbio é embaixo, referindo-se ao verbo estar. E aqui ele serve para indicar o quê? Uma circunstância de lugar. Embaixo, em cima, do lado, enfim, todas as palavras são advérbios que indicam lugar. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Ontem, se referindo ao verbo estivemos e atribuindo a ele uma ideia de tempo. Advérbios que a gente usa bastante dentro do texto, para poder situar as ações, as situações dentro do tempo. Seguindo aqui com mais exemplos, jamais reatarei meu namoro com ele. Jamais é o advérbio que se refere ao verbo reatar, reatarei, e é um advérbio de negação. Certamente passearemos nesse domingo. Certamente, advérbio que se refere a passearemos e é um advérbio de afirmação. E por fim, provavelmente irei ao banco, provavelmente é o advérbio, irei é o verbo a qual ele se refere e é um advérbio que apresenta a circunstância de dúvida. O que é que vocês têm que estar atentos, pessoal? Ao tipo de ideia que esse advérbio vai atribuir. Porque a partir dessa ideia, a partir do sentido que essa palavra passa, é que a gente vai ter a sua classificação. É aí que a gente vai perceber os advérbios de dúvida, advérbios de tempo, de modo, enfim. Todas, de acordo com a ideia que ele passa, é que nós vamos ter a sua classificação, tá bom? Então, para a gente firmar tudo isso que a gente viu, ou reviu, melhor dizendo, eu vou enviar para vocês uma atividade, já enviei lá no Mob Educa, e também no grupo do WhatsApp. Lembrando, a preferência é para que vocês enviem as respostas, enviem as atividades feitas no aplicativo, no Mob Educa, tá certo? Então, todo mundo
respondendo a atividade que eu vou enviar para vocês. Lembrando, só precisa das respostas, tá bom? Então é isso, galera, encerrado por hoje. Acabou mais uma aula, encerrada mais uma aula. Não esqueça de ficar em casa, de se proteger e aproveitar o tempo que vocês estão tendo, um tempo bem maior ultimamente, para ler um bom livro, certo? Até a próxima aula. Até!